Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Uma mulher que luta contra um espírito invisível. Um pesadelo tão terrível que faz você acordar com o cabelo branco. Um terrível assassinato de crianças que tem a causa em outra vida. Não, não estou falando de filmes de terror ou suspense. Isso está na Revista Espírita. Você sabia que Allan Kardec, em sua Revista Espírita, analisou casos extraordinários, assombrosos, para mostrar que não há mistério para o Espiritismo? Eu, se fosse você, continuaria assistindo. Por que Kardec estudava casos assombrosos na Revista Espírita? A Revista Espírita é um material que Kardec iniciou e ele dava uma importância fundamental para esse material. Ele publicou o Livro dos Espíritos em 57, mas eram 501 perguntas. Ele era apenas uma proposta inicial. E até 60 ele continuou elaborando os temas, até chegar em 60 na publicação do Livro dos Espíritos na sua segunda edição, com a configuração que a gente tem hoje, de 1018 questões. E como é que ele fez esse diálogo, esse questionamento, para que a revista tomasse, o livro tomasse esse corpo? Ele fez uso da revista, que ele lançou em janeiro de 58, e ele cuidou mensalmente, pessoalmente, de toda a redação da revista, até acompanhava a edição. E ele fez isso todos os meses, até março de 69, quando ele morreu. Então veja que era um projeto pessoal, era a linha dorsal do Espiritismo, da proposta espírita, que era por meio dela que ele apresentava os temas para a comunidade espírita do mundo, ele recebia por correspondência as mensagens e as opiniões sobre os temas que ali ele desenvolvia, ele publicava os desenvolvimentos na revista seguinte, e foi assim que ele conseguiu elaborar os temas e criando não só a segunda edição do Livro dos Espíritos, como todas as obras dele. Então a doutrina espírita tem como espinha dorsal da sua estruturação a Revista Espírita. E Kardec sabia distinguir bem, e ele dizia isso, o que era uma revista e o que era um livro da doutrina. Então a revista, ele dizia até no próprio corpo dela, quais eram os objetivos. Um deles era não dar respostas prontas, mas provocar o debate. O outro era o fato de que o Espiritismo naquela época trabalhava temas que concorriam em questões que sempre tocaram o imaginário. Hoje, quando a gente vai ver a imprensa, né, e a cultura tratar do espírito, ainda ocorre isso. São os filmes de terror. Então, o Espiritismo trabalha um tema que sempre foi utilizado para deixar as pessoas com medo. Então, qual foi a proposta de Kardec na Revista Espírita? Ele contava os casos que eram conhecidos pela imprensa, né, ou até os casos tradicionais, e ele fazia a apresentação daquilo e demonstrava como que ele poderia explicar aquilo por os fenômenos espíritas, os fenômenos que seguiam leis que demonstrava que aquilo não era um sobrenatural.
mas eram fatos extraordinários que poderiam receber uma explicação natural. Então Kardec nunca teve medo e inclusive se dedicou a conhecer as coisas mais extraordinárias que aconteceram no seu tempo e no passado, né? Por exemplo, ele chegou a narrar fatos que ocorreram na Grécia. Então eram livros que contaram esses fatos, né, de milhares de anos antes. E nesses fatos, um deles tinha a narração de uma casa assombrada na Grécia. E um personagem grego histórico estava envolvido nessa questão. Aí é interessante, Kardec conta isso e evoca o espírito do grego e fala, olha, há relatos da antiguidade de que ocorreu isso, é verdade? E aí o espírito contou, realmente foi. Não com tudo da forma como contaram, e aí ele narra alguns detalhes que mostram a naturalidade dos fatos que já pertenciam à literatura. Kardec não tinha medo de tratar desses temas polêmicos? Não, porque o que Kardec se preocupava era com a postura dele diante dos assuntos. E nunca ter medo de tema algum. Então Kardec realmente tocava em todos. Nós vamos ver casos aqui que, inclusive, Kardec lidava com crimes que ocorriam na época. E buscava, se esse criminoso não estava vivo, saber informação sobre ele. Se não conversava diretamente com ele conversava com espíritos que pudessem dar informação de como foi que aconteceu. Porque a preocupação de Kardec, no final de tudo, era com a questão humana, a questão moral, porque o espírito é um ser humano. Então ele queria saber o seguinte, por que o indivíduo fez uma coisa daquela? E o que aconteceu depois do que ele fez? E muitas vezes as explicações e as informações que ele recebe a respeito desses casos são diferentes do senso comum. Então a gente imagina, por exemplo, um criminoso, a descrição que as religiões vão nos dar é de que um criminoso ia viver terrivelmente no inferno. E muitas vezes o desfecho desse estudo vai demonstrar, por exemplo, que era um espírito que estava inconsciente do que estava fazendo. Né? Em alguns outros casos mostra o arrependimento. Então a realidade é muito menos dura nas suas consequências, porque nós estamos lidando com pessoas. Então aquele que a gente vai taxar de ser o grande criminoso é uma pessoa que está passando por dificuldades, problemas e precisa de ajuda. Então às vezes a conclusão que Kardec vai dar surpreende, porque ele vai enxergar o lado humano do que antes só se explorava pelo extraordinário. Um dos casos ocorreu em 1866. Para a gente está lá atrás, né? Mas era contemporâneo de Kardec. E esse caso foi narrado nos jornais da época, né? Num dos jornais que chamava o Pequeno Jornal, Le Petit Journal. Esse jornal era um jornal como se fosse um jornal da tarde, um jornal narrava fatos do cotidiano, coisas, né, surpreendentes. E nesse jornal há um fato que foi o seguinte: um engenheiro francês, ele foi executar um trabalho na Inglaterra. E ele viajou então para a Inglaterra, determinadas localidades onde tinham minas. E ele foi designado para trabalhar numa das minas. Quando ele chegou lá, ele procurou uma estalagem, que era bem perto da mina, para iniciar o trabalho no dia seguinte. Ele se alimentou, foi para a cama, dormiu e começou a sonhar. Nesse sonho, ele foi para o local da mina. E quando ele chegou lá, tinham vários trabalhadores, que ele começou inclusive a orientar o que seria o trabalho dele. Ele encontrou o dono da mina, e ele descreveu o dono da mina como uma pessoa muito brava ali, muito incisiva, carrancuda, materialista apegada. E quando viu esse engenheiro ali perto, começou a reclamar que ele não estava pondo a mão na massa. E para demonstrar para o dono que ele não era uma pessoa que estava ali a passeio, ele desceu na mina. E era uma mina muito profunda. Ele desceu na mina, numa cesta, e desce por cordas, e uma descida longa, até chegar lá embaixo. Quando ele chegou lá embaixo, ele percorreu as galerias, né, e com uma luz muito precária ele foi fazendo as anotações e o mapa da mina. Isso no sonho que ele estava vivenciando. Quando ele terminou de fazer as anotações, ele voltou para a cestinha.
E ele descrevia que esse sonho, na verdade, era muito real. Ele sentia o vento, sentia a umidade. Era um sonho que não parecia, no momento em que ele estava vivenciando um sonho. Parecia mais plena realidade. E ele começou então a subir, e ele olhando para cima, pela experiência que ele tinha, falou, isso aqui vai levar uns 15 minutos para subir, não vai ser rápido. Então ele se sentou numa posição mais cômoda, no cesto, e foi aguardando. Aí aos poucos, lá embaixo, a luz dos mineiros ia diminuindo, e uma bolinha branca, que era o local lá em cima que ele ia sair, ia ampliando. Quando ele já estava com uma visão de cima, depois uns 5 minutos ali de subida, começou a aparecer um gargalo de uma garrafa ali, a área da saída, e essa luz permitiu que ele visse a corda. E acima do que ele poderia alcançar, e muito abaixo da beirada, ele viu a corda se rompendo. Fio a fio a corda se rompendo. Até que a corda, que é muito grossa para tirar o homem de uma mina, já estava do tamanho de um polegar. Quando isso começou a se aproximar cada vez mais da boca, ele começou a calcular que o rompimento da corda não seria o suficiente para conseguir sair. E ele começou a ficar com um medo, inacreditável diante da morte. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.